Oi, gente. Eu tinha feito um vídeo para vocês sobre passando dicas sobre fertilização. E, infelizmente, eu vi que esse vídeo não sei porque eu não dei continuidade nele. Na edição saiu só a capa e eu até postei, achei que tava passando a informação. E há poucos dias eu vi que não foi e eu não achei mais porque eu tive que deletar algumas coisas no meu celular. Então aí vai algumas coisas, eu até anotei agora, pra poder não fugir muito, de coisas sobre... Eu vou fazer em 2 vídeos, porque é muita coisa, assim não fica tão cansativo, tá? A primeira coisa, a primeira dica que eu vou dar pra vocês tentantes. Eu sei que é uma loucura, eu sei que é triste, eu sei que a gente se desespera, eu sei que a gente se perde como mulher, como pessoa. Eu demorei 3 anos pra poder voltar a virar mulher, pra poder voltar a virar gente, porque eu sofri muito. Oi? Eu fiquei muito desesperada, eu me perdi, mas eu me achei novamente, virei mulher, virei uma guerreira, porque existe mulheres fortes, existe mulheres tentantes. A gente é uma guerreira, tá bom? Então vamos lá, vou passar algumas diquinhas pra vocês. É caro, é muito caro. Se eu soubesse que seria tão caro, porque assim a gente não tem muito contato com pessoas que passam por isso. Se eu soubesse que seria tão caro, eu teria começado a juntar dinheiro há 7 anos, quando eu descobri que eu poderia ter problemas de infertilidade. Então, se você descobriu agora, já começa a juntar dinheiro, porque eu sei que o processo de aceitação é longo e leva anos. Nesse meio tempo, você vai juntando dinheiro. Se você não usar pra isso e Deus fazer um milagre, você conseguir sozinha, você compra um carro, você compra alguma coisa, tá bom? Eu teria aceitado ajuda desde o início, porque eu demorei muito para aceitar ajuda. Eu fiquei quase 5 anos, mesmo fazendo acompanhamento médico, fazendo um mundo de exame, porque mundo de tentante faz muito exame. Eu demorei 5 anos para aceitar que eu não conseguiria sozinha, que eu só conseguiria com fertilização in vitro. Na verdade, foi 6 anos. E eu precisei de 3 médicas me falar a mesma coisa, me dar o mesmo diagnóstico e prognóstico para eu aceitar. O processo é longo, o caminho é longo, é muitos exames, é muito médico, é muita pesquisa, é muito desgaste emocional. Então, se cuide com carinho nesse processo, porque senão a gente se perde. Eu me perdi de início. Eu acho que eu deixei até de ser mulher. Eu não era nem esposa direito, eu não conseguia amar nem a mim mesma. E isso me fez muito mal para pessoas próximas a mim, tá bom? Gente, eu tinha muito medo, que eu achava, como eu fiz várias tentativas, eu já tinha tentado com medicação oral. Eu tomei o Clomid, eu tive muito efeito colateral. Então, eu tinha muito medo das injeções da FIV, porque eu falava assim, a injeção vai ser muito mais forte o efeito colateral. Mas não, eu tive muito menos efeito colateral com as injeções do que com o remédio. Porque as injeções da FIV, elas são caríssimas e elas têm tecnologias desenvolvidas já para isso e ela tem muito menos efeito colateral. Tem efeito? Tem, mas é muito menos do que eu tive com o oral, tá bom? Pra vocês terem ideia, com o oral eu tive até síndrome do pânico, porque ele ataca muito a ansiedade. É muito uma coisa que eu falava, eu via muito na internet. É muito difícil conseguir na primeira tentativa. E eu falava, não, eu vou conseguir na primeira tentativa. Eu consegui, né, gente? Mas eu perdi. Então, se eu puder dar um conselho para as pessoas que estão iniciando, tem algumas clínicas, eu não conheço nenhuma, tá? Mas eu vejo muito na internet. Tem algumas clínicas que eles fazem aqueles planos de várias tentativas. E se você for pagar o plano de várias tentativas, eu não sei o valor de todas, mas eu já tive conhecidas que falou que pagou entre 37 e 40 mil. Porque se você tenta numa primeira vez, você não consegue, você tem que tentar outras vezes, você vai gastar de 50 mil para mais, tá bom? Porque é muita coisa, é muito exame. Então, se a clínica que você for tiver essa possibilidade, já vai direto, porque eu teria gastado muito menos se eu tivesse feito um de múltiplas tentativas, tá? Outra coisa, se eu pudesse me dar um conselho, é que eu não precisava parar a minha vida. Que a tristeza e o desespero não ia resolver o meu problema. Porque eu fiquei 3 anos e meio com a minha vida literalmente parada. No serviço, a gente
Eu me limitei a muita coisa, porque eu trabalhava na indústria farmacêutica, a gente mexe com muito medicamento, e eu fiquei quase 2 anos e meio sem mexer com um monte de coisa, com medo de engravidar. Eu não viajava, porque eu falava, não, a qualquer momento eu vou engravidar. Tipo, eu parei a minha vida, eu parei de cuidar de mim, mas isso foi por causa da tristeza, do desespero. Não parem as suas vidas. Cuidem dela com carinho, cuida de você com carinho, mas não pare sua vida, tá bom? Não tem porquê, a gente só vai ficar triste e doente. Não desgaste a sua saúde mental, porque isso pode, às vezes, até acabar com a sua vida conjugal. A gente não pode querer só viver pra isso. Eu sei que é muito difícil, gente, porque eu demorei 3 anos e meio pra isso. Mas se eu pudesse me dar um conselho hoje, esses que eu tô te falando é o que eu daria, tá bom? Eu parei minha vida por 3 anos e meio. Minha vida era tristeza, minha vida era chorar, minha vida era contender com Deus, minha vida era perguntar pra Deus, minha vida era se revoltar com mães que tentavam, não queriam e conseguia, mães que tinham e judiava, mães que tinham e falava absurdo. Não vai fazer nada pela gente isso, tá bom? Eu me diria que eu não precisava me abandonar como mulher, que a culpa não é de ninguém, muito menos minha. Mas eu me deixei de sentir mulher por muito tempo. Eu achava que a culpa era minha. Porque eu pensava assim, falava, nossa, a mulher, ela foi desenvolvida para gerar. E eu não sou capaz nem disso. Eu não sou capaz de dar um filho pro meu esposo. Mas isso não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém, tá bom? Muito menos nossa. Mas eu sei que é um processo que às vezes leva anos pra gente aceitar e que dói muito. Por isso que a gente, às vezes, é um processo, né? E cada um tem o seu tempo, mas se eu pudesse me dar um conselho, seriam esses que eu acabei de falar pra vocês. Num próximo vídeo, eu vou explicar pra vocês um pouquinho de como é o processo de fertilização, porque eu gostaria muito, quando eu comecei, eu não achava ninguém falando como que era o processo em si. Eu ouvia as pessoas fazendo, consegui, não consegui, eu não achava nada sobre isso, então vou falar um pouquinho pra quem tá começando, pra você pelo menos ter ideia, não ficar tão perdida, tá?